Hoje o tema é vazio emocional. Vamos desvendar o que é esse bendito desse vazio emocional. Por que ele existe? Por que você sente esse vazio dentro de você? E ele está totalmente relacionado à ferida do abandono. Então, o que eu vou falar hoje? Vamos fazer um resumo aí para quem está chegando. Quer dizer, resumo não, né? Vou colocar os tópicos que eu vou falar hoje. Eu vou falar quais são os sinais no corpo dessa ferida emocional, a ferida do abandono. Eu vou falar quais são as dores, quais são os comportamentos, né? Quando que essa pessoa está na dor do abandono, como que ela age? Como é que funciona a mente dela para ela agir, fazer o que ela faz? Eu vou falar sobre expressões que essas pessoas utilizam. Isso para te ajudar a identificar se você tem a ferida do abandono ou para identificar pessoas que estão em volta de você que podem ter a ferida do abandono e que você vai saber lidar melhor com elas. Não é resolver o problema delas, tá? Depois eu falo sobre isso. O momento que surge essa ferida, e isso é muito emocional, ó. Tô emocionada porque é a ferida do abandono. Isso é muito importante entender o momento que essa ferida surge lá na sua infância, para você entender como você funciona depois. Por isso que em todas as lives que eu estou fazendo essa semana, eu estou explicando como a ferida surge. Porque o meu papel aqui não é só ajudar você a identificar se você tem ou não. É identificar por que você funciona do jeito que você funciona. Vou falar sobre os recursos, né, as virtudes que essa ferida nos ajuda a desenvolver, né? Porque lá na primeira live que eu falei no domingo, eu falei, a gente tem a ferida, a gente tem a dor da ferida, mas em compensação, quando a gente começou a sentir essa dor, a gente desenvolveu alguns recursos também. E vocês precisam entender isso, que a ferida não é só coisa ruim, que ela traz muita coisa boa. Depende de como a gente usa esses recursos. Vou falar no amor, como é que essa pessoa funciona no amor quando ela está na dor. E vou dar algumas recomendações no final para te ajudar a usar melhor os seus recursos e diminuir essa sensação que você tem de vazio e de que você precisa de mais ou de mais pessoas, de mais amor, de mais comida, de mais roupa, de mais. Isso é quem tem a ferida do abandono que tem essa sensação, tá? Vamos lá, então. Quais são os sinais no corpo? Gente, não briguem comigo, tá? Eu não tenho culpa de que é assim, mas é assim que é. Então, você tem marcas no seu corpo. O seu corpo foi moldado pela sua mente. Quando eu explicar como surgiu essa ferida, vocês vão entender. Mas o formato do seu corpo, ele é assim para te proteger do seu grande medo. Quem tem a ferida do abandono, qual que é o grande medo? É ficar sozinha. O grande medo é ficar sozinha. Aí vocês vão entender por quê. Gente, bem-vindas, meninas! Tô vendo todo mundo chegando aqui. Deixa eu só falar um oi pra vocês, né? Pra eu não ser muito mal educada. É o traço, gente, do esquizoide, tá? Ele é muito direto ao ponto, ele só fala o que ele pensa, mas eu sou uma misturinha única, então eu tenho que treinar isso também, uma coisa que eu falo, tá? Quando a gente entende o nosso mapa e a gente sabe quais são as nossas principais feridas, os nossos principais traços, como a gente funciona na maior parte das vezes, isso não justifica a gente não tentar desenvolver outras habilidades, tá? Quer dizer o quê? Que a gente não vai ser igual a outras pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente não pode melhorar quem a gente é e desenvolver outras habilidades. A gente só precisa ter consciência de que tem coisas que nós somos muito boas e parar com falsa modéstia. E que tem coisa que a gente é ruim mesmo, que a gente tem dificuldade e que tá tudo bem porque ninguém é perfeito, tá? Vamos lá, então. Quais são os sinais do corpo de quem tem a ferida do abandono? Então, ó, é um formato mais arredondado, é um formato mais cheinho. A pessoa, quando engorda, ela fica mais redondinha. Porque vocês vão ver, tem uma outra ferida que eu vou falar que ela fica num formato mais quadrado. Então, a musculatura é um músculo mais molinho. Porque é uma energia que parece que é uma energia que ela escorre, parece que tem pouca energia no corpo. Por isso que são pessoas que têm dificuldade de ir pra academia. Não é porque elas não gostam, não é porque elas são preguiçosas, mas é porque o corpo dela não tem tanta energia assim pra ficar indo na academia e ficar puxando ferro, e ficar pulando, e ficar gritando. O que essas pessoas gostam mesmo
é de se conectar com outras pessoas, tá? Mas vamos falar ainda dos sinais do corpo, uma coisa de cada vez, para ficar mais didático para vocês entenderem. Bom, normalmente, essa pessoa, quando ela tem muito, lembra, eu falei, a gente tem as 5 feridas. Então, quando eu tô dando essas características, quer dizer que você vai ter todas essas características só se você tiver muito dessa ferida. Se você tiver pouco, você vai ter alguns traços, tá? Então, não considerem que vocês vão ter tudo. Algumas coisas vocês vão ter e outras não. Os olhos são olhos são olhos menores, são olhos pequenininhos. Pode ter um olhar mais triste, mas é um olhar que passa emoção. Então, pode ser um olhar que passa mais alegria. Vocês já ouviram falar naquela expressão, sorrir com os olhos? A pessoa que tem a ferida do abandono, ela sorri com os olhos. E ela chora com os olhos também, literalmente. Você olha pra cara dela e na expressão dela você sabe se tá bom ou se tá ruim. São pessoas que têm dificuldade de não expressar. O talento dela para expressar é tão grande que ela tem dificuldade de não mostrar os sentimentos dela, tá? Isso é errado? Não, isso é quem essa pessoa é. E a gente precisa aprender a respeitar isso. A gente respeitar o nosso jeito de ser e respeitar o jeito de ser das outras pessoas, certo? Então tem esse formato mais arredondado, mais fofinho. Normalmente é mais bochechudo, assim, que nem... Eu agora eu tô muito magra, mas eu sempre fui bem bochechuda. Tem umas fotos minhas de criança e os meus filhos também. Eles são magrinhos, mas eles são bem bochechudos. Por quê? Porque com certeza eles têm essa ferida do abandono também. As pernas parecem que é um pouco mais curta, então parece que a pessoa ela é um pouco mais baixinha. Mesmo ela sendo alta, a perna parece que é mais curta do que o restante do corpo, do tronco. Por quê? Porque dá esse aspecto infantil. Não tô chamando quem tem a ferida do abandono de infantil, porque vocês fazem umas associações doidas aí que depois aparecem no direct e que me dá até medo. Eu estou dizendo que tem um aspecto infantil. Quando a gente olha para aquela pessoa, né? Ou parece que uma mulher, parece que ela é mais menina do que mulher, e quando é um homem, parece que ele é mais menino do que homem, tá? É o aspecto que demonstra essa energia mais do infantil. Não quer dizer que as pessoas são crianças, tá? Por favor, não estou falando isso. Pode ter pessoas com a ferida do abandono extremamente maduras, não tem nada a ver com idade mental, tá? É a percepção. Porque quando a gente está falando de ferida emocional, inclusive a maneira como a ferida se forma tem muito mais a ver com a nossa percepção do que com o que acontece de verdade. Então, o nosso corpo, ele se molda para quê? Para transmitir essa sensação para as pessoas, tá? Então, lá, quem tem a ferida do abandono, qual que é o grande medo dessa pessoa? Ficar sozinha. Então, por que o corpo moldado é um corpo mais fofinho? É um corpo mais molinho? Ela é mais bochechuda? Para transmitir a sensação de simpatia, de fofura, para as pessoas quererem estar perto dessa pessoa. Então, o nosso corpo, ele é moldado por um motivo, ele não é à toa, tá? Ninguém é muito magro à toa, ninguém tá muito gordinho à toa, ninguém é mais quadrado, ninguém tem o corpo que tem à toa. É para se proteger dos seus grandes medos. Mas logo, logo eu vou desvendar esse mistério aí. Vamos falar então agora desse vazio emocional. De como que é o comportamento. Deixa eu só tomar uma água aqui, gente, que eu tô animada hoje. Ainda bem que só tem 1 hora de live, porque senão eu ia ficar falando aqui, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui pra não ficar olhando toda hora. Tá, ó, uma coisa que é muito importante. Quem tem a ferida emocional do abandono tem um vazio emocional. Tem mesmo. Não é um vazio que dá pra ver o vazio, mas a pessoa sente aqui. Então, ontem eu falei da ferida da rejeição e falei que essa ferida é mais a ferida do pensar. Ela traz mais a energia para a cabeça. Quem tem a ferida do abandono, ela tem mais uma sensação. Ela é muito mais do sentir. Então, não quer dizer que essa pessoa não pensa, tá? Eu também não falei isso. Quer dizer que essa pessoa, qual é o melhor canal para ela? É o canal do sentir. Você pergunta para ela alguma coisa, ela vai falar de sentimentos, ela vai falar de sensações, ela vai falar de experiências. E, por exemplo, ontem que tem a ferida da rejeição é mais racional, ela vai falar de entender. Quem tem a ferida do abandono vai sentir. Então, ela tem essa questão do
sentir, ela precisa sentir mais, ela precisa de mais. Qual que é a grande dificuldade dessas pessoas? Ela tem esse grande medo de ficar sozinha. E por causa desse grande medo, essa pessoa pode estar sempre na tentativa de agradar os outros, de fazer os outros felizes, de deixar os outros sorrindo. Por quê? Numa tentativa de, olha só o pensamento inconsciente. Se eu agradar todo mundo vai gostar de mim e vai querer ficar perto de mim. E aí eu vou estar me protegendo do meu grande medo, que é ficar sozinho, certo? Então, qual é o cuidado? Primeiro ponto é que essas pessoas, elas tendem a, quando elas estão na dor, né? Quando elas ainda não passaram por um processo de amadurecimento, de entender como as coisas são, elas passam a vida acreditando que ela é responsável pela felicidade das outras pessoas e que as outras pessoas também são responsáveis pela felicidade dela. Então, ela tem uma tendência de esperar que os outros façam por ela, de esperar que as pessoas sejam boas para ela, porque ela é boa para todo mundo, por que os outros não são bons para ela? E aí ela faz as coisas pelos outros porque ela é boa, mas daqui a pouco ela tá cobrando os outros de volta. Isso é um cuidado muito grande, tá? Principalmente na relação amorosa. É uma pessoa que, por causa desse medo de ficar sozinha, ela busca o tempo todo companhia. Então, para isso, ela usa algumas artimanhas, algumas estratégias, né? Inconscientes, mas ela usa algumas estratégias. Então, ela é uma pessoa que está sempre em busca de aprovação, ela é uma pessoa que está sempre em busca de apoio para fazer as coisas. É aquele tipo de pessoa que, se ela precisa ir no correio, ela chama uma amiga para ir com ela. Ai, vamos comigo no correio? O médico pediu para ela fazer academia porque tá com problema no joelho. Ela vai lá e pede para alguém ir com ela fazer academia, porque ela não quer ir sozinha, né? É uma pessoa que ela tem dificuldade de ir para o mundo sozinha, ela tem dificuldade de ficar sozinha. E não é porque ela é incompetente, não é porque ela é dependente, é porque o grande medo dela é de não ter mais ninguém para atender as necessidades dela. É uma pessoa que o sistema neurológico dela está programado para que os outros venham atender as necessidades dela. Então, muitas vezes, essas pessoas têm uma crença de não capacidade, de achar que não consegue fazer as coisas. Então, por isso que ela está sempre pedindo. Isso não tem a ver só com, eu não consigo. Tem a ver com, eu preciso de ajuda, eu preciso de mais. E por causa desse vazio emocional, é uma pessoa que às vezes ela quer muito a atenção das outras pessoas. Então é aquela amiga que quer falar o tempo todo, que quer mandar mensagem, que quer se encontrar todos os dias. Só que, olha só, prestem bem atenção, sim, principalmente se você se identificou com essa ferida do abandono. Nem todo mundo é assim. E aí, quem tem a ferida do abandono vai ter que aprender a lidar com essa necessidade do vazio emocional. Não é assim, fica aí com esse vazio, que esse vazio é teu, problema teu. Não é isso. Mas você que vai gerenciar esse vazio emocional. Então, a primeira coisa é mudar essa construção de que você não é responsável pelos outros e ninguém é responsável por você. Primeira coisa. A segunda é, uma pessoa só não vai dar conta de toda a necessidade que você tem. Então, você vai ter que compartimentalizar, dividir em cotas, tá? Para atender essa necessidade. A May está falando aqui, ouvir isso dói muito. Gente, é verdade. Escrevam, bota num post-it e coloca lá no espelho. Eu não sou responsável pela felicidade dos outros. Logo, os outros não são responsáveis pela minha felicidade. E eu vou falar um pouco do dar e receber, porque é a ferida que vai ter mais dificuldade de equilibrar o dar e receber. Ela doa demais, não é porque... É que nem eu falei, gente, vou falar a mesma coisa que eu falei da rejeição. A pessoa que tem a ferida da rejeição, ela diz que ela é desapegada. Ai, como eu sou desapegada. Mentira. Ela tá tentando se proteger do medo de ser rejeitada. Então, ela finge que ela não se apega, porque se a pessoa for embora, se as coisas forem embora, dói menos. Quem tem a ferida do abandono é o mesmo raciocínio. Eu sou muito boazinha, eu faço tudo para todo mundo porque eu sou muito boazinha, eu sou muito incrível. Mas na verdade é uma estratégia para não sofrer, porque eu quero que as pessoas gostem de mim. O que acontece muitas vezes? A pessoa deixa de ser quem ela é
para que os outros gostem dela e fiquem perto dela. Só que aí ela não é feliz porque os outros não gostam dela do jeito que ela é. Então a pessoa cria o próprio ciclo vicioso. Mas agora eu vou falar das expressões e vou falar de como essa ferida surge e vocês vão entender um pouco melhor, tá? Mas eu quero que vocês entendam que ter a ferida do abandono não é um defeito. Ela traz recursos incríveis. Você só precisa aprender a desconstruir coisas que talvez colocaram para você como verdade e você ainda imatura não tinha consciência para questionar, mas agora você tem. Então você vai ter que desconstruir algumas coisas para poder fazer esse movimento de ser uma pessoa saudável mesmo tendo a ferida do abandono e conhecendo as suas necessidades. Ó, pergunta excelente aqui da Ana. Posso ter as duas feridas? Na verdade, você tem todas. Você não tem duas, você tem 5. A ferida da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. O que acontece é, quando a sensação repetidamente acontece na infância, a marca fica maior. Se ela acontece pouquinho, a marca fica menor. E eu vou falar sobre isso agora, que é como essa ferida surge e vocês vão entender, tá? Se a situação acontece repetidamente, você vai ter mais de uma ferida e menos de outra. Todo mundo tem as 5. Por isso que a gente faz o mapa das feridas emocionais. Então, a gente verifica os sinais do corpo de todas as feridas emocionais e faz um mapa com o percentual de cada ferida. Inclusive, só para fechar esse assunto, eu acabei de fazer um mapa que a ferida do abandono é maior. Então, se a pessoa identificasse, se eu identificasse só a ferida maior dela, eu ia falar, você tem a ferida do abandono, você é uma pessoa muito sensível, você é assim, assim, assado, você tem dificuldade nisso, nisso, nisso. Mas ela tem 2 outras feridas, que é a ferida da manipulação e a ferida da rigidez, a ferida da traição, que está no traço do rígido, que são feridas que trazem extremamente a racionalidade. Então, se eu falar para ela que ela é extremamente sensível, ela não vai entender. Ela vai falar assim, nossa, mas eu nem sou sensível assim. E não é. Porque a soma dessas 2 feridas traz um caráter muito mais de racionalidade do que de sensibilidade. Então, quando eu falo para vocês que a combinação é fundamental, vocês precisam entender isso. Então, vocês têm mais de uma ferida. Vocês têm as 5. Vocês podem ter muito de uma e pouquinho das outras, ou vocês podem ter como se fosse mais equiparado, né? Um perfil mais equilibrado, que não faz uma pessoa equilibrada. Eu tô falando das feridas, tá? Mas agora, vamos lá. Quais são antes de eu falar como as feridas surgem, quais são as expressões, né? Eu tô começando a falar de como são os sinais no corpo, de como essa pessoa se comporta, para ver se vocês se identificam. E aí vocês verificam se tem interesse de ficar aqui nessa live ou se não tem, né? Não, vou ver a de amanhã, que é da manipulação, vou ver a de quinta, que é da humilhação, vou ver a de sexta-feira, que é da traição. Essa pessoa assim fala assim, nossa, você tá muito ausente, você sumiu, você não me liga, eu tô me sentindo muito sozinha, ninguém me dá atenção, eu não suporto isso, tô me sentindo devorada. Eu tô me sentindo... Eu sinto que eu vou devorar esse livro, né? Nossa, eu vou devorar esse filme. Então, as palavras, as expressões que ela usa, tem a ver também com o traço de caractere que ela tem, né? Que nesse caso, a ferida do abandono traz o traço do caractere do oral, do perfil oral, que usa muito mais a expressão. A tal de... Tá perguntando. O mapa também mostra os conflitos entre as feridas? Depois que a gente faz o mapa, a gente correlaciona essa combinação e a gente fala quais são os conflitos entre as feridas. Os conflitos e as semelhanças, porque vão ter feridas que se combinam e elas trazem mais de um recurso, né? Comportamentos parecidos, mas por motivos diferentes. E vão ter feridas que elas são quase opostas, como, por exemplo, a sensibilidade de quem tem a ferida do abandono e a racionalidade de quem tem a ferida da manipulação. Tá? Então, quando que surge a ferida do abandono? E aqui não é só uma questão de didática, histórica, não. Como ela surge, explica totalmente o jeito que você funciona. Então, prestem atenção nisso aqui. Quem tiver papel e caneta já anota, tá? Nessa fase, o bebê, a fase da rejeição, barriga da mãe. Nessa fase, o bebê já nasceu. Então, nas primeiras semanas de vida até aproximadamente 1 ano de idade, tá?
tem mais a ver com a fase da amamentação, mas até 1 ano de idade acontecem outras coisas. Então, lembra que eu falei? Tem a ver com o amadurecimento do sistema neurológico. O sistema já está formado, cérebro e medula espinhal, mas ele está amadurecendo. Acontece ali uma mielinização em cada célula nervosa, tá? Não vou explicar aqui, mas é este processo de mielinização que acontece o surgimento da ferida do abandono. Então, nessa fase, o bebê está começando, ele nasce. Gente, lá na barriga da mãe não tem nada, né? Só tem o líquido amniótico, o bebê tá lá, mais confortável, menos confortável, que se acontece repetidamente, vem a ferida da rejeição. O bebê nasce, gente, é uma overdose de sensações. Então, ele está explorando o tempo, querendo ou não, né? Explorando não no sentido de escolha, mas ele está vivendo, estar vivendo é assim mesmo, né? Tem coisas que a gente não escolhe. Mas são os 5 sentidos ali. Então, é o tato, ele sente a temperatura, ele sente a textura da roupa, a textura da água, o colo da mãe, é o cheiro da mãe, é o cheiro da mãe fazendo comida, é cheiro do ambiente, cheiro da amaciante da roupa, é o sabor, né? O sabor do mamar, do leite, da mãe. Então, os sons, né? Tem casa que é mais barulhenta, tem casa que é mais silenciosa, tem lugar que passa muito carro, tem lugar que são os sons dos passarinhos. Gente, é uma overdose de informações. Então, nesse momento, o bebê, ele tá desenvolvendo os 5 sentidos e ele começa nessa fase, até mais ou menos 1 ano, ele vai amadurecendo a parte que tem o controle da cabeça e o controle do pescoço e o controle dos braços. Ainda não é a motricidade fina, o controle das mãos. Então, é um pouquinho, tá? E lembra, é um amadurecimento. Então, nessa fase, gente, o que é que o bebê pode fazer nessa fase? O que ele pode fazer? Qual é o grande poder dele? Chorar. Chorar é o grande poder, aliás, é a única coisa que essa criança pode fazer, né? Por quê? E, aliás, não é só que ele pode, ele precisa, é uma necessidade de sobrevivência. Se esse bebê não chorar, como é que a mãe vai saber que ele tá com fome? Como é que a mãe vai saber que ele tá com calor? Como é que a mãe vai saber que ele fez cocô? Então, esse bebê, o único recurso que ele tem é chorar. É através dessa comunicação, que é uma comunicação extremamente primitiva, mas é uma comunicação, que a mãe vai saber o que ele quer. Só que a mãe sabe o que ele quer, gente. Quem é mãe aí sabe, né? Eu sou. Nem sempre a gente sabe o que essa criança quer, né? Então, o que acontece? A criança, ela não chora porque ela tá com vontade de chorar. Ah, não tem mais o que fazer, eu vou chorar. Não, ela chora quando ela tem uma necessidade. E aí, normalmente eu tô falando da mãe, mas eu não quero que vocês fiquem, porque a culpa é sempre da mãe. Não importa se a mãe, inclusive, tem crianças que não é a mãe que cuida, tem pessoas que são realmente, literalmente abandonadas e que não vão ter essa ferida. Porque alguém vai fazer a função, o papel de mãe, a gente chama isso na psicologia de maternagem, né, de função materna, e não necessariamente vai ter. Então, a ferida do abandono quer dizer que a pessoa foi abandonada? Não! Todo mundo repete comigo em coro, tá? Pensa que a gente tá na sala de aula e todo mundo tá falando. Não! A pessoa não quer dizer que a criança foi abandonada. Mas qual é a sensação que essa pessoa tem? Assim como na rejeição, na barriga da mãe, o bebê tem a sensação de estar confortável ou não estar confortável, nessa fase que o bebê está explorando os 5 sentidos, está começando a desenvolver o controle da cabeça, do pescoço e dos braços, ele tem uma sensação de que ele chora e alguém vem atender as necessidades dele. Quando a necessidade dele não é atendida ou é mal atendida, parcialmente atendida, ele sente o abandono. Não quer dizer que o bebê, naquela fase, pensa, estou sendo abandonado pela minha mãe. Óbvio que não, até porque ele nem tem esse raciocínio lógico. O bebê, ele tem a percepção, ele tem uma sensação, poxa, eu tô aqui chorando e ninguém vem. Eu tô aqui chorando e ninguém vem. E às vezes, gente, o bebê, ele tem uma percepção de tempo, espaço, completamente diferente de nós que já amadurecemos nesse sentido. Então, às vezes o bebê tem uma sensação, ele chora 2 segundos e ele acha que foi muito.
entendeu? E vai ter bebê que vai precisar chorar mais para se sentir que foi abandonado. Não tem aquele bebezinho que só resmunga? E tem aquele bebê que abre o berreiro. Então, vai depender de como essa criança se sentiu. Então, mesmo que a mãe às vezes saia correndo, se ele sentiu que foi tempo demais, porque tem a ver muito mais com a percepção individual do que com o fato em si, ele vai poder sentir que ele foi abandonado nas suas necessidades e não abandonado pelas pessoas. É a mesma coisa, não adianta você estar no meio de um monte de gente e continuar se sentindo sozinho. Às vezes é isso, tá? Então não quer dizer que o bebê foi abandonado. Então, voltando aqui. Aí o bebê chora. O bebê chora e a mãe faz o quê? O que ela não sabe direito o que ela tem que fazer, ela tá aprendendo ainda a se comunicar com aquele bebê. Ela dá o mamar. Ela dá o peito, ou ela dá a mamadeira, ou a pessoa que está cuidando dá a mamadeira. Mas não era isso que ele queria. Aquele bebê queria trocar a fralda. Ou ele estava com calor, ele queria tirar a roupa, né? O que esse bebê interpreta? A percepção neurológica. Olha, eu tô chorando, alguém veio e atendeu a minha necessidade. Mas não era isso que eu queria. Eu queria outra coisa. Mas serve, porque isso aí até que é gostosinho, né? Se vem com um colo, então, pelo menos tem um conforto aqui, tem o colo, tem esse negocinho gostoso aqui na minha boca, né? O leite tem um leve sabor adocicado ali. Serve. Ele é morninho, então ele tem uma sensação agradável. O bebê não tá na fase de explorar os 5 sentidos, então tudo aquilo traz mais sensações. Então o registro neurológico não era isso que eu queria, mas serve. E muitas vezes quem tem a ferida do abandono vai ter esse vazio emocional e não sabe como preencher esse vazio. O que essa pessoa pode usar como estratégia? Comer. Então, às vezes a pessoa come porque tá triste, porque tá chateada, porque brigou com o namorado, porque brigou com a mãe, porque levou um pé na bunda, porque tudo deu errado no trabalho. Ela não sabe direito o que tá acontecendo com ela, mas ela sabe que a sensação tá ruim. E ela sabe que alguma coisa pode confortar ela nesse sentido, mesmo que não for integralmente. Não vai resolver o meu problema, mas me ajuda a me sentir melhor. Percebe? Então é nesse sentido que vai nascendo a ferida do abandono, que vai surgindo. E se isso acontece repetidamente, muitas vezes, o bebê se sente abandonado na sua necessidade, naquilo que ele chorou para ser atendido, e foi feito outra coisa, ou ele chorou e a mãe revirou ele do avesso e ele continua chorando, também é uma sensação de abandono da sua necessidade, tá? E a Cris, oi Cris, tudo bem? Até que idade pode ir? Não é bem o sentimento, tá? É uma sensação, é uma percepção. É que a gente dá nome para as coisas, mas é uma percepção. Mais ou menos até 1 ano de idade, tá? Por que eu falo mais ou menos? Porque vai depender de como está acontecendo o amadurecimento neurológico de cada criança, mas aproximadamente até 12 meses, tá? Então, se isso acontece repetidamente, o bebê chora por causa de uma coisa e quem tá cuidando dele faz outra. Ou, por exemplo, o bebê chora porque tá com calor. A mãe troca a fralda, mas põe a mesma roupa. A mãe dá a mamadeira. A mãe faz de tudo, mas ele continua com calor porque o problema era a roupa, era o tecido da roupa. Ele também vai se sentir abandonado na sua necessidade, tá? E aí o que acontece, gente? Por que então a pessoa vai desenvolvendo esse medo de ficar sozinha? Por que ela desenvolve esse medo de ficar sozinha? Porque nessa fase, repetidamente, o bebê é extremamente dependente de alguém. Não dá pra negar isso. Isso a gente não pode negar, gente. O bebê não tem como fazer nada sozinho. Ele precisa chorar e alguém precisa fazer alguma coisa por ele. Então, se isso acontece repetidamente, qual é o registro neurológico que eu tenho, que essa criança vai ter? Eu preciso de alguém para atender as minhas necessidades. Então, quando eu falo, ninguém é responsável pela sua felicidade, dá um nó no seu cérebro. Porque o registro neurológico que você tem eu preciso de alguém para atender as minhas necessidades. Mas agora você é adulta, então você é capaz de entender as coisas de um jeito melhor e você vai pensar racionalmente. É verdade, ainda que eu tenha uma sensação de que os outros precisam atender as minhas necessidades, eu, que sou adulta, é que preciso atender as minhas necessidades. Mas vocês percebem? Quem não conviveu com o pai desenvolve a ferida do abandono?
não necessariamente está ligado ao pai, está ligado a quem cuidou de você nessa fase. Se foi sua mãe, se foi seu pai, se foi sua tia, se foi a moça da creche, se foi aquela pessoa lá da rua que cuidava de todas as crianças, tá? Não importa. Por isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque o pai foi embora, não é porque a mãe ia trabalhar, não é isso. É quando a criança se sente não atendida. Eu vou falar uma coisa, gente, que vai doer, mas é a real, tá? E vários estudos comprovam isso. Pro bebê, alguém vai querer me matar depois, eu tô até pensando. Mas eu vou falar. Eu vou falar porque tem vários estudos que comprovam isso, não sou eu que inventei. Pro bebê não faz diferença se é a mãe ou se é o pai, ou se é qualquer um que cuide dele. Contanto que alguém atenda, que cumpra essa função que a gente chama de maternagem. Que é dar uma... É claro que, naturalmente, o bebê precisa da mãe, porque a mãe tem o leite e ele precisa desse leite. Mas hoje, que a gente tem leites industrializados, lá, não tô falando que é isso que tem que ser feito, tá, gente? Por favor. Não tirem do contexto. Mas pro bebê não faz diferença. Ele precisa que alguém cuide das necessidades dele. Então, se ele tem uma mãe que adivinha todos o que ele quer, porque eu tô falando que adivinha. Porque, gente, para quem é mãe é difícil entender qual é o choro dessa criança. O Henrique, por exemplo, que depois a gente descobriu que ele é autista, ele chorava sem parar. Meu marido chegava do trabalho, enquanto eu tava de licença maternidade, tava eu chorando e o Henrique chorando, porque ele não parava de chorar, eu também não conseguia fazer nada, e ele não dormia, e ele só queria mamar e não queria fazer nada, e, entendeu? É um desespero para aquela mãe. Quer dizer que a mãe abandonou aquela criança? Não, eu tava ali com ele o tempo todo. Mas provavelmente ele tinha uma necessidade que eu não entendia e fazia outra coisa. Então é assim que surge, tá? Por isso que é muito importante a gente entender. A culpa não é do pai, a culpa não é da mãe. É claro que vai ter fases, vocês vão ver as outras fases, que a responsabilidade é do pai e da mãe, sim. E a maioria dos nossos pais, e às vezes a gente também está despreparado, né? Não sabe direito o que fazer, ou está cuidando mais das próprias feridas do que das feridas, né? Do que atendendo às necessidades dos filhos. Isso é uma coisa que a gente faz muito, a gente precisa ter muita atenção. Então, não é o pai e a mãe que abandonou. A função materna não foi cumprida. A mãe não adivinhou o que o bebê queria e o bebê se sentiu abandonado nas suas necessidades. E a gente carrega isso para o resto da vida. Só que a gente precisa agora entender de uma forma madura. Ninguém é responsável pela minha felicidade. Eu agora já sou adulta. Eu tenho o controle dos meus braços, das minhas pernas, dos meus pensamentos, das minhas atitudes e eu sou responsável por mim mesma. E para quem tem a ferida de abandono muito alta, eu sei que dói ouvir isso. Eu sei. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui antes de continuar. Essa ferida poderia estar relacionada com uma dificuldade de expressar os sentimentos? Na verdade, não, porque um dos recursos dessa ferida é a capacidade de expressão e de comunicação, tá? Ela pode estar combinada com outras feridas onde você sente muita coisa e por causa de outra ferida você tem dificuldade de expressar. Por exemplo, a ferida da rejeição, uma pessoa pensa demais e não consegue expressar tudo o que ela pensa. Quem tem a ferida do abandono vai ter a capacidade de sentir e de expressar, mas ela vai ter muita dificuldade, por exemplo, de pegar uma ideia, resumir e explicar para você. Ela vai falar, ela vai dar voltas e voltas e voltas e às vezes ela não vai conseguir explicar o que ela quer, tá? Então vai depender da combinação, mas não é por causa da ferida do abandono. Facebook eu larguei de mão aqui, porque meu computador tá meio travado. Que coisa louca, eu sempre achei que era por causa do meu pai que saiu de casa. Entendendo e confesso que dá um conforto enorme. Não é. Simplesmente não é assim. É claro que a criança pode sentir falta daquela sensação, daquele colo, daquela voz que ela sentia. Mas não é isso que causa repetidamente. Por que a ferida acontece, gente, nas 5 fases da infância? Quanto mais alta a ferida, é porque aconteceu muitas e muitas vezes. Então, muitas e muitas vezes, esse bebê chorou e não foi atendido na sua necessidade. Então, pode ser que o bebê queria, né, mas não foi repetidas vezes. Até porque, se a gente pegar uma criança e alguém estiver cuidando dela, ela esquece as outras coisas, tá? Então, talvez isso... Não sei quando que o seu pai saiu de casa, mas às vezes isso é uma coisa muito mais que falaram pra você, que aí quando eu falo de pais despreparados, do que você como bebê lá interpretou,
Tá, terminei de responder as perguntas. Então vamos lá. Vocês entendem? É tão importante entender o momento que essa ferida surge, porque ela vai explicar, a gente, tudo que vem depois. Ela vai explicar o formato do seu corpo. Por que o formato é mais arredondado? Eu sou mais fofinha. Para as pessoas olharem para mim e eu passar a sensação de que eu sou fofinha e que elas podem chegar perto de mim. Por que o sorriso é um sorriso mais aberto, é um sorriso mais alegre? Vocês não falam, ó, gente, o gordinho, fofinho. Eu sei que quem é gordinha, fofinha, vai odiar o que eu tô falando. Mas o corpo é feito para ser gordinho, fofinho, para as pessoas quererem chegar perto, dar abraço e querer ficar junto. É o tipo de pessoa que a gente quer numa festa, porque é uma pessoa mais animada. É aquela pessoa que é bem-humorada, que faz piada. Em compensação, quando essa pessoa está triste, como o maior canal dela é do sentir, quando ela tá muito feliz, gente, ela tá muito feliz. E ela não esconde isso. Mas quando ela tá triste, ela tá muito triste. É aí aquele drama mexicano, porque, ai, a minha vida, o mundo vai acabar. E aí no dia seguinte tá tudo bem, ninguém entende, né? Todo mundo achou que, nossa, ia morrer, e depois tá tudo bem. Por quê? Ela é exagerada para os outros perfis, mas para ela só tá transmitindo a emoção que ela tá sentindo. Então, quanto mais ela tem essa ferida do abandono, mais essa capacidade de sentir. É como se o volume. Pensa lá no botão de volume do rádio, gente, nem tem mais isso, né? É tudo no digital, mas tá, beleza, já entreguei a minha idade aqui, quase 40 anos, né? É como se o volume do sentir dela fosse mais alto do que dos outros perfis, tá? Ó, o Cris falou com 5 anos, e nessa fase tem outra ferida pra você, tá? Me volta aqui na sexta-feira e a gente conversa sobre essa fase aí. Sexta-feira, gente, a ferida da traição. Então vamos lá, já falei como surge essa necessidade. Então, de onde que vem o vazio emocional? Dessa necessidade que não foi atendida. Poxa, eu tô aqui chorando, você vem e troca minha fralda? Eu queria tomar mamar. Eu tô aqui chorando porque tem etiqueta aqui da minha roupa que tá me machucando e você me dá a mamadeira. Então é isso que acontece, uma necessidade mal atendida ou não atendida. Então, em compensação, esse vazio emocional que vocês já entenderam que faz parte dessa necessidade não atendida, que criou em vocês não, né, gente? Estou generalizando. Que criou na pessoa com a ferida do abandono o registro neurológico de que ela precisa das outras pessoas. Então, ela precisa de aprovação, ela precisa da companhia, ela precisa de apoio, ela não consegue decidir sozinha, ela não consegue, ela tem dificuldade de ouvir não. Por quê? Ela já tem um não grandão dentro dela, que é o vazio. Sabe aquela frase? O não você já tem? Quem tem a ferida do abandono já tem um não grandão aqui dentro. Já tem um vazio enorme. Então, é mais difícil para essa pessoa ouvir não, porque já tá doendo nela esse vazio. Mas em compensação, temos os recursos que, se não fosse essa ferida, você não teria desenvolvido, que é a capacidade de comunicação. Não é a fase que o bebê chora? Chorar não é o grande poder dele? Então, essa comunicação de se expressar, de falar, é o seu grande recurso. De ser simpático, de ser agradável. Essa sensação te faz se conectar com as pessoas de um outro jeito. É como se às vezes você adivinhasse se a pessoa tá bem, se tá ruim. Não é que você adivinha. É que a sua percepção em relação à sensação do outro é muito maior, é muito mais desenvolvida do que de outras pessoas. Por quê? Porque durante aquela fase, o canal dos sentidos estava explodindo ali. E você teve que se conectar muito mais com esses sentidos. Tá? Que mais? Quando a pessoa está usando os recursos dela de comunicação, de expressão, quando ela entendeu que ela não é responsável pela felicidade dos outros e que os outros também não são responsáveis pela felicidade dela, o que é que muda? Essa pessoa consegue identificar quais são as necessidades dela. Ao invés de ficar assim, ai, tá ruim. Ai, não sei o que é, tá ruim. Não, ela começa a analisar. Olha, tá ruim porque o meu casamento tá ruim. Tá ruim porque eu briguei com a minha irmã. Tá ruim porque eu briguei com o meu chefe. Tá ruim porque, sei lá, eu caí na rua e fiquei toda suja e fiquei me sentindo mal com isso, né? E ela começa a identificar quais são as necessidades dela. O que ela realmente gosta de fazer? O que é que dá prazer na vida dela? E ela começa a ir em busca disso, ao invés de ficar achando que os outros têm que fazer por ela. Então,
Ao invés de ficar falando pro marido, ai, você tem que fazer isso pra mim, você tem que me dar flores, você tem que me levar pra passear, você tem que me levar pra jantar, ela mesma fala, olha, hoje a gente vai jantar em tal lugar. Ó, na semana que vem a gente vai fazer tal coisa. E ela vai, sozinha vai ser difícil ela ir, ela vai querer ir com alguém. Mas é um treino, lembra que eu falei? Que o treino é a gente não só ver como a gente funciona, falar assim, ah, então só vou fazer isso, mas também enfrentar esse medo de fazer as coisas sozinha. Não que você vai fazer tudo sozinha, porque vai ser mais difícil. Quem tem a ferida do abandono, é muito difícil. Eu vou falar pra ela, não, agora, a partir de agora você vai fazer tudo sozinha. Uai, ela não vai mais querer nem viver. Porque ela tem uma necessidade de se conectar com outras pessoas, que outros perfis não vão ter. Vocês, quem tem a ferida do abandono, gente, tem uma necessidade real de se conectar com as pessoas, de estar com elas, de falar, de olhar no olho, de pegar. É aquela pessoa que fala cutucando você, ou que já vem te abraçando. Essa pessoa, ela gosta de se conectar. E você precisa fazer mais isso. O que não pode acontecer de jeito nenhum? Achar que apenas uma pessoa no mundo vai dividir todos os momentos da sua vida com você. Aí é que você se lasca. Você e a outra pessoa que se arrumou para se lascar com você. Por quê? Se essa pessoa tem a ferida do abandono também, até dá certo. Até vocês conseguem fazer tudo junto e tal e não se desgrudar. Agora, se você arruma um parceiro, ou uma amiga, ou o seu pai e a sua mãe, ou os colegas de trabalho, que não tem esse perfil, e você joga toda essa responsabilidade em cima deles, eu quero falar o tempo todo, eu quero estar junto o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai achar que você está sendo boazinha, que você está sendo querida, que você está fazendo tudo por eles. Eles vão achar que você está sufocando eles. E aí que as pessoas se afastam. Então, lembra que eu falei ontem da ferida da rejeição? Que a pessoa, ela não se aprofunda para não ter o medo de, quanto mais as pessoas conhecem ela, mais podem rejeitar. Então, ela finge que ela é desapegada. E isso faz com que as pessoas se afastem dela, porque ela não permite essa aproximação. Então, aquilo que eu evito, quer dizer, aquilo que eu faço para evitar a minha dor acontece comigo, aí acontece a mesma coisa com a ferida do abandono. Então você fica em cima, você manda mensagem, você manda áudio de 20 minutos no celular das pessoas. Você fala, você quer estar junto, você arruma coisa para fazer, você fala para ir no cinema, você fala para ir na academia, você fala para tomar café da manhã junto, para almoçar junto. Aí as pessoas se sentem sufocadas, o que elas fazem? Elas se afastam de você. E aí o que você sente? Que as pessoas sumiram, que as pessoas te abandonaram, que você ficou sozinha. Percebe? Que a gente faz esse movimento, aquilo que eu faço para evitar a minha dor, acaba reforçando a minha dor. Então, o mundo que eu crio, porque eu tô com medo, eu acabo reforçando. E quando eu deixo as pessoas à vontade, do jeito que elas vão querer ficar mais perto de mim. Todo mundo, e aí todos os perfis, gostam de estar perto de pessoas que deixam a gente à vontade. Se eu tô num lugar e que as pessoas ficam achando que eu tenho que ser de um jeito, eu não quero mais naquele lugar. Porque eu não quero ser do jeito que as pessoas querem que eu seja. Eu quero ser eu. Eu hoje, com a minha consciência bem amadurecida, porque quando a gente tá na dor das feridas, a gente acha que a gente tem que ser de outro jeito para as pessoas gostarem da gente. Para aquelas pessoas gostarem da gente. Hoje eu entendo que eu vou ser eu. E se essas pessoas não gostarem de mim, eu arrumo outras pessoas para gostarem de mim. E tá tudo bem, porque tem um montão de gente, ainda mais com a globalização, gente. Tem um montão, são bilhões de pessoas no mundo inteiro, tá? Ó, a Ká tá falando, pior que sufoca. Quem não tem a ferida do abandono não dá conta desse volume de informação, de conexão, dessa necessidade de sentimento e de falar dos sentimentos e às vezes de ficar falando tanto. Por exemplo, ontem eu falei da ferida da rejeição. A pessoa que tem a ferida da rejeição precisa de momentos de ficar sozinha. Se ela fica com alguém que não para de falar, ela não dá conta, ela vai embora. Ela não dá conta, tá? Já tive amizades assim e quase morria. Então, a Macy falou, por isso que no início é tudo maravilhoso e depois acaba do nada. Então, você interpreta como acaba do nada. Mas se você tem esse perfil de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu não dou tempo para o outro respirar, ou eu não conheço o perfil do outro e eu quero mais, a pessoa vai embora. E às vezes ela não vai falar para você porque ela tá indo embora, porque ela tem medo de você agarrar ela ali no pé e não deixar ela mais embora. Porque se a pessoa tem a ferida do abandono, ela vai ter muita dificuldade de ouvir esse não. E aí ela some. É mais fácil sumir do que lidar com a sua dor. Porque também ninguém faz quer dizer, ninguém não, né? Mas a maioria das pessoas não faz de maldade.
Só que ela não dá conta de escutar você chorando. Então ela vai embora sem explicar pra você por que ela tá indo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Aí, quais são os cuidados? Quais são as recomendações? Deixa eu só responder a pergunta aqui que eu vi. Para cada ferida tem uma fase que ficamos com ela. Ou todas até o aninho. Ó, não é uma fase que a gente fica com elas, Aline. É a fase em que tá amadurecendo a nossa medula espinhal. Tá amadurecendo, ela já existe lá no nosso corpo. Mas ela tá amadurecendo, que é um processo que a gente chama de mielinização. Então, amadurece aqui, ó, a cervical, depois a do tronco, toda a ramificação nervosa. Então, a gente não fica com a ferida. O que acontece? Durante aquele período que está amadurecendo aquela parte da minha medula espinhal, se acontece essas sensações repetidamente, eu fico com essa marca. Aí eu carrego ela para o resto da minha vida. Aí ela molda o modo como a minha mente funciona e molda o formato do meu corpo, tá? Cada fase tem um momento. Depois que passou a fase ali o bebê sai da barriga da mãe, nasce. E ele não vai mais passar pela ferida da rejeição, já passou. Se ele teve muitas sensações desconfortáveis na barriga da mãe, ele vai ter essa ferida muito alta. Se ele não teve, ele não vai ter. Não vai, mas se repetir, ele vai ficar com a marca se ele já tiver. Mas não vai acontecer alguma coisa ali e ele vai sentir a rejeição de novo, vai ter aquela marca de novo. Foi aquela fase, marcou ali, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. Essa fase do amadurecimento da medula espinhal, de toda a ramificação nervosa que a gente tem no nosso corpo, vai até aproximadamente 5, 6 anos de idade. Aí terminam essas fases das feridas emocionais e aí a gente tem que lidar com o que aconteceu, porque aí já ficou, tá? Já ficou o registro neurológico, as sinapses. Quem não assistiu, gente, só antes de terminar, quem não assistiu as outras lives, eu tô fazendo isso hoje, por isso que eu fiquei sumida. Eu tô passando todas elas lá pro canal do YouTube e eu vou liberar os links no canal do Telegram. Então, se você não assistiu a primeira live onde eu explico isso, entra no canal do Telegram, o link tá na bio aqui do Instagram, pra você ter o link dessas lives e poder assistir depois. Faz maratona aí no final de semana, tá? Beleza, já respondi. Da Aline, a Ana falou, lascou mesmo, sufoca, já tive amizades assim, chega a doer a cabeça. Beleza. Oi, Edu, seja bem-vindo. Então, quais são os cuidados, as recomendações? Precisa aprender a equilibrar o dar e receber. E aí eu quero desmistificar uma coisa que talvez quem tem a ferida do abandono vai ficar bravo comigo, mas eu tô aqui pra falar a verdade. Se vocês querem só ouvir coisas boas, já falei, segue o perfil dos ursinhos carinhosos. Porque é bom a gente ser boazinha, porque a gente tem que ajudar todo mundo, porque a gente tem que doar, porque é dando que se recebe. Então eu faço tudo pelos outros, eu abro mão da minha vida pelos meus filhos, eu faço tudo pelo meu marido, porque eu só tô aqui para servir as pessoas. Blá, 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 blá. Quem tem a ferida do abandono faz isso por um puro interesse, egoísmo, que é ser boazinha para as pessoas gostarem de mim e ficarem perto de mim. Então, você precisa aprender a equilibrar o dar e receber. Quando você dá, quando a sua doação de tempo, de dinheiro, de energia, ela é espontânea e genuína, você não fica esperando nada em troca. Simples assim, tá? Por quê? Porque você tá fazendo o bem, né? Porque dizem que fazer o bem é bom. Ok, se você não tá esperando nada em troca. Se você é aquela mãe que faz tudo pelos seus filhos e de repente você começa aquele papinho, porque eu faço tudo por vocês, porque ninguém faz nada pra mim, porque ninguém olha pra mim, porque porque me abandonaram, porque agora todo mundo foi no shopping e eu fiquei sozinha. Você não fez por eles, você fez por você. E você fica raiva, com pé da vida, porque não estão fazendo de volta aquilo que você fez pelas pessoas. Eu tô dando um exemplo, mas vocês entenderam, né? Eu sei que vocês entenderam. Então, cuidado com essa história que ou você, né, criou por causa desse registro neurológico, mas principalmente porque a estrutura que você viveu, seja na sua casa, na sua família de origem, seja na escola, que todo mundo falou que você tinha que ser boazinha, você acreditou que se você fosse boazinha, todo mundo ia gostar de você e ia ficar perto de você. Mesmo que o ser boazinha era fazer as coisas com raiva, reclamando de todo mundo, porque todo mundo só pede as coisas pra você, porque ninguém se toca. Você é que vai precisar
colocar limites. Você vai fazer aquilo que você pode e que você quer fazer genuinamente, sem esperar nada em troca. E as relações que você começar a partir de agora vão ser assim. E as relações que você tem com o seu companheiro, com o seu namorado, com seus filhos, com as pessoas, você precisa entender, as pessoas, se elas te amam de verdade, elas te amam por quem você é, e não se você é boazinha. Então, você vai equilibrar o dar e receber. Porque você é uma pessoa que quer conexões, certo? Você quer estar perto das pessoas? Então, você vai dividir em cotas. Você não vai esperar que o seu marido faça tudo. Que os seus filhos fiquem perto de você o tempo todo. Que a sua mãe não saia do seu lado. Você vai dividir um pouco para sua mãe, você vai dividir um pouco para o seu marido, você vai dividir um pouco com os seus filhos, você vai sair com as amigas do colégio, com as amigas do trabalho, com as amigas que você vai inventar. Você vai inventar um grupo de pessoas para estar junto. Mas, pelo amor de Deus, não fica assim como se fosse uma bazuca mirando numa pessoa só, porque ela não vai dar conta de dar tudo que você quer e você vai ficar ressentida, chateada, se sentindo abandonada e culpando o mundo pelas suas misérias. Certo? Essa doeu, eu sei. Vocês até ficaram muda aí, nem comentaram mais nada. Então, outra coisa. Desconstruir essa crença, essa verdade, que verdade que é? Alguma coisa que você acredita fortemente, né? De que tem que fazer tudo junto. Então, eu sou casada. Tem que fazer tudo junto com meu marido. Se o seu marido é muito ciumento, ele tem outras feridas aí pra resolver. Agora, se você não consegue fazer nada. Eu só vou se meu marido for. Só vou se meu... porque eu tenho medo de sozinha. Porque eu não sei como é que vai ser. Né? Vai aos poucos, vai com uma amiga, vai com outra pessoa. O meu marido não vou, eu não vou. Meu marido não sai de casa e eu adoro sair, eu adoro estar com pessoas e meu marido odeia. Vai sozinha. Né? E vai comunicar isso para essa pessoa. Mas ele não vai. E aí, gente, se vocês têm problema no casamento, vocês têm que ir mais a fundo. Não é só as feridas emocionais que vai resolver, não. Tem outras coisas, às vezes, que ajudar a entender o seu mapa vai ajudar a sua vida, mas não vai resolver todos os problemas. Por quê? Eu falo, né, relacionamento. Você com 5 feridas, seu marido com 5 feridas, e tudo isso é misturado com a história de vocês, né? Mas, por quê? Se ele é uma pessoa que não tem essa ferida do abandono, ele não tem essa necessidade de estar junto o tempo todo, ele não tem essa necessidade de conectar com outras pessoas, e você deixa de fazer tudo isso porque ele não quer fazer com você, você vai continuar infeliz. E você vai ficar falando que ele que é o culpado, que ele que não faz, que ele que não gosta, que ele que é isso, que ele que é isso. Vocês têm que aprender a se combinar. Não tem jeito. Né? Então, eu gosto muito de estar junto. É meio que assim, combinado, acordo. Eu gosto muito de estar junto. O quanto que você consegue me dar do seu tempo? É assim que você... Quem tem a vida do abandono tem que fazer assim. Vai chegar pra amiga e vai falar assim, olha, eu já entendi que eu sou meio pegajosa às vezes. Quanto do teu tempo você consegue me dar? Podemos sair uma vez por semana? É assim, você vai dividindo em cotas, tá? Cria bilhetinhos de cotas com porcentagem do seu tempo livre para essas pessoas e para de mirar em uma só. Eu tenho certeza que você vai atender muito mais esse vazio emocional que você tem, até porque você vai viver experiências diferentes. Então, quem tem a ferida do abandono gosta de experiências, porque tem a ver com o sentir, né? Com os 5 sentidos. Então, você pessoas diferentes, assuntos diferentes, lugares diferentes. E as pessoas com quem você se relaciona vão realmente, genuinamente querer estar perto de você. Porque elas não vão mais se sentir sufocadas. É capaz de algumas até sentir falta, achar que você, né, não quer mais ficar com elas, tá? Então, atenção com isso. Lembrando, anota no post-it e cola lá no banheiro, você não é responsável pela felicidade dos outros e o contrário também é verdadeiro. Ninguém é responsável pela sua felicidade, só você mesmo. O meu marido não faz isso. Conversa com ele. E se ele chegar e falar assim, eu não vou fazer mesmo, é você que vai ter que resolver, porque ele não é obrigado a nada. Seus filhos não são obrigados a ficarem com você. Ninguém é obrigado a ficar com você só porque você quer e você tem a ferida do abandono. Não é assim que funciona. E o mais importante, você, adulta, madura, que quer ser uma adulta responsável, com seu corpo e mente saudável, com a sua saúde, seu relacionamento, a sua sexualidade saudável, com a sua vida financeira saudável, você é que precisa tomar conta da sua vida. Então, você vai identificar suas necessidades, o que é que você gosta de fazer, onde é que você gosta de ir,
Quais são as pessoas com quem você gosta de conversar? Quais são os assuntos que você gosta de conversar? O que é que você gosta de fazer, de executar? E você é responsável por colocar tudo isso na sua vida para preencher essa necessidade que é sua e de mais ninguém. Você não é mais o bebezinho que estava lá chorando e que alguém tinha que adivinhar o que você queria e fazer porque você não tinha possibilidade. Você é adulta, agora você vai fazer. E olha que poder imenso de você poder identificar o que é importante para você e você ir lá e fazer. Percebe isso? É claro que algumas pessoas vão ter problemas de autoestima e de autoconfiança e vão precisar de ajuda, mas esse é o seu papel daqui para frente. E se você não tem a ferida do abandono, mas conhece pessoas que têm, você pode comunicar isso para elas. Olha, eu tô vendo que você tem uma necessidade de estar junto comigo o tempo todo, mas para mim isso é difícil, porque às vezes eu gosto de ficar sozinha. Podemos combinar que a gente vai se ver só tal dia? Só tanto tempo? Podemos fazer isso? Qual é o problema? A gente tem tantas feridas que a gente tem medo até de falar sobre elas, porque a gente tem medo do que os outros vão pensar da gente e a gente tem medo do que vai vir depois. Aí a gente fica usando as máscaras que a gente usa, que nos trazem infelicidade, porque a gente não é o que a gente é de verdade. Então, fica aí também para vocês pensarem sobre isso, tá? Deixa eu responder as dúvidas aqui. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem, que eu acho que eu só tenho mais 4 minutos. Temos como ajudar nossos filhos a rememorizar essas feridas? Não. Depois que passou, passou. O que você pode ajudar os filhos? Identificar quais são as feridas dele. Porque lembra, gente, que as feridas trazem recursos? Então, quais são as feridas dos seus filhos? Quais são os recursos que eles têm? Você vai ajudá-los a usar esses recursos, né? E, inclusive, ajudá-los a entender que essa dor que eles sentem, que pode ser o medo de ficar sozinho, o medo de estar em evidência, o medo de ser enganado, não necessariamente vai acontecer o tempo todo. E ajudar essa criança a fortalecer a autoconfiança dela de que ela pode ser quem ela é. Por exemplo, no caso da ferida do abandono, que é uma pessoa que chora o tempo todo, um menino que se permite chorar na escola é um menino que aprende que ele pode ser quem ele é. Então, uma menina que é mais sensível, é mais chorona e que você fala, tá tudo bem você chorar, pode chorar mesmo, foi triste, né? Pode chorar, isso não quer dizer que ela vai ter depressão, mas naquele momento tá doendo, tá difícil, deixa ela chorar. Então, é isso que a gente vai fazer com os nossos filhos, porque a gente não tem um perfil perfeito, não tem. A gente é perfeito do jeito que a gente é. O erro tá em a gente tentar ser o que a gente não é. Então, a gente quer mudar o nosso corpo, a gente quer mudar o nosso medo, a nossa maneira de pensar. O que a gente precisa aprender a lidar? Com os medos que a gente tem. É o medo que a gente está tentando evitar que faz a gente tomar decisões erradas, a gente fazer escolhas erradas. E principalmente, já que você falou de filhos, Cris, quem é pai e mãe precisa identificar as suas feridas. Porque na maioria dos casos, a gente cria os nossos filhos tentando evitar ou tentando atender às nossas feridas. E isso é um erro gravíssimo. E eu tô aqui nessa missão de ajudar as pessoas para que elas, nas novas gerações, né, elas cresçam de outro jeito. Não quer dizer que as crianças vão nascer sem feridas. Porque não é, a ferida ela faz parte da vida, é a interpretação do bebê ali, o que ele tem ali para aprender e que ficou marcado nele. A gente não tem como adivinhar, que nem eu falei, se eu demorei 2 segundos, eu demorei 10 segundos para atender o bebê, a gente não tem como identificar se ele vai sentir aquilo como abandono ou não. Então, nosso papel é, ok, eles têm essas feridas, então vamos ajudá-lo a ter confiança e usar os recursos que ele desenvolveu por causa dessas feridas que ele tem, tá? A Ká fala assim, então, são pessoas que enjoam rápido das coisas por querer sensações? Não. São pessoas, quem enjoa mais rápido é quem tem a ferida da rejeição, tá? Quem tem a ferida do abandono gosta de estar com pessoas, de estar junto, de rir, de chorar, pode ser as mesmas pro resto da vida, não tem problema. Eles gostam de sempre de sensações, mas pode ser as pessoas mesmo. Gente, 10 segundos para acabar. Adorei estar aqui com vocês, espero ter tirado todas as dúvidas. Vou abrir a caixinha lá nos stories, vem comigo. Beijo!